sexualidade continua. Então, aí ele pode ficar e realmente ficam. É muito comum, fica. Me lembro de um amigo do tempo do meu pai e da minha mãe que ficou assim inconveniente, entrava no elevador e queria passar a mão nas mulheres e queria beijar e tiveram que isolá-lo, né? E era um cara assim respeitável até aquele momento. Isso tem uma série de conotações até neurológicas, pode assim estar Uma iniciando um demência. Alzheimer ou coisa parecida, mas existe exatamente isso que nós estamos falando, o poder masculino, o potencial masculino de ser aquilo que está perdendo e não está sendo mais. Então, uma das formas é a sedução, e aí a autocrítica começa a diminuir e começa a aparecer esses tipos de comportamento absurdos e que ficam completamente inadequados e chocantes até, né? Uhum. Isso é uma característica do homem que envelhece sem a capacidade de se auto-perceber, envelhecendo e, portanto, mantendo a dignidade de acordo com a idade, né? Isso pode acontecer com mulheres também. Com mulheres também, mas É eu muito acho mais assim que com raro, né? mulheres parece que fica mais raro, né? Aham. Essa atitude assim. Eu me lembro de daí um nível psicótico, né? Que foi o caso mais pesado que eu vi, assim, que ela estava no consultório e estava com uma marca no pescoço e a família trouxe ela, isso faz muitos anos, e disse, doutora, nós não entendemos nada. Ela está sempre se masturbando e se a gente solta ela quer se matar. Quer dizer, uma coisa absolutamente fora do contexto, né? Sim. Precisava se excitar o tempo todo, mas a excitação e essas marcas no pescoço, porque ela enrolou um arame no pescoço e queria se enforcar. Meu Quer dizer, Deus. uma coisa aí já psicótica fora do contexto. Sim, Mas essa tu aí tá viu, pronta para uma internação com camisa de força. mas tu vê duas pulsões, né? A pulsão de Aham. vida, que é a sexualidade, e a pulsão de morte, que é desaparecer, né? Mas isso me lembra, como dizem os franceses, que o orgasmo é uma quase morte, né? Então, tu vê, juntou as duas posições, como se a morte fosse o máximo do orgasmo. Ali eu fiquei impressionado de ver as duas juntas, né? Que agora tu trouxe mais uma informação. Ao ter um orgasmo, eu desapareço como pessoa, eu me Se sumo em algo dissolve. Se dissolve. transcendente. É. Agora, esse negócio, por exemplo, há muitos anos, acho que lá na década de 90, eu estava separada e alguém me convidou para ir numa dessas boates de encontros de casais, assim, sabe? Eu nunca fui desse tipo de coisa, mas enfim, o pessoal estava ali, todo mundo junto, eu fui. Eu fiquei chocada com o que eu vi. Uns É. velhos caindo dos pedaços, umas velhas caindo dos pedaços, todos vestidos como guriazinha e gurizinhos. Isso eu não vou dizer que aconteça sempre. Foi o meu olhar preconceituoso que viu isso que eu estou dizendo, por favor. Era uma coisa assim absolutamente impressionante. Aí eu fiquei sentada ali, conversei, brinquei, troquei ideias, tal, pessoal dançando. Não era uma boate, era um bailão. Era um bailão de tarde. E eu fiquei só sentada, olhando e tal, né? Meio chocada com aquilo. Até que eu vi uma senhora que chegou, Doutor Maia, ela estava vestida como a Xuxa, ela já devia ter mais, quase 70 anos, vestida como a Xuxa e com Maria Chiquinha. Aí eu levantei e fui embora. Eu disse, não posso ficar aqui porque a minha religião Ah, não permite. mas Eu aí tu foi fiquei impressionada com preconceituosa, né? isso que eu estava lhe falando antes. A necessidade daquelas senhoras, porque tinham outras muito bem vestidas, bem tranquilas, conversando com outros homens e tal, mas tinha um grupo que não era majoritário, mas tinha um grupo assim completamente sequelado. Os homens de boné virado para trás, com calça de gurizão e tudo assim fora do contexto. Mas eles estavam na praia deles, eles estavam bem.
eu percebi assim uma necessidade de resgatar a juventude a qualquer preço. Isso é, ali quando tu levantou e foi embora, tu foi preconceituosa, né, Beatriz? Total, total. Eu sei Porque disso. eu estava brincando, e se é um lugar assim, onde eu brinco com a juventude e faço de conta que eu voltei, aí é uma diversão, né? O problema é tu encontrar ela e visitá-la e ela tá assim em casa, né? Ou ir ao aniversário teu. Tá certo. Não, mas eu sei que é preconceito. Mas aí agora tu me lembrou uma coisa interessante. Eu tinha, quando eu era guri e estava ainda ali, morava ali na Francisco Ferro, a vizinha minha, que eu me lembro do doutor, era engenheiro, o seu Tambellini, que era ocultista, maçom, a mulher dele fazia parte da Umbanda, mas a Umbanda ligada às incorporações com crianças. Aí eu fui numa sessão de Umbanda em que quem é que incorporava nas pessoas? Ela tinha uns 50 e poucos anos, eram crianças. Beatriz, aí tu tem que ver. Eu não sei se ainda existe, era a Umbanda que ela era o Cavaleiros de São Jorge. Eu acho que existe até hoje. Existe, sim. Existe, mas eram as hostes de criança. Tu tinha que ver aquelas mulheres assim, de 60 até mais idade, incorporando as crianças, espíritos de criança. Então, tu imagina, nós estávamos no jardim da infância. Eu comi bala, eles me davam doce, falavam como criança. Falavam sim. Então, é uma crença e uma vivência que está de acordo. Agora, quando ela saía dali, ela era a dona fulana normal. Mas eu Olha, fiquei impressionado com as vivências ligadas às crianças, né? sim. Aqui uma amiga me diz o seguinte: a minha avó ficou assim, bem tarada, queria beijos de todos os homens. Aí é um exemplo em que eu não sei se aí tem um pouco talvez do Alzheimer, já misturando, em que eu perco a capacidade de autocrítica, né? E aí então já é um problema, Sintoma. vamos dizer assim, ligado a uma demenciação ou um Alzheimer. Que Pode ser quando um passa esse sintoma. limite eu perco a crítica, né? Uhum. Olha o que diz aqui uma amiga. Bea, eu tenho uma obsessão que me acompanha. Não sou eu. Mas, olha só, convivi com um rapaz durante 3 anos. Depois disso, nunca me casei, tenho um filho, vivemos muito bem, obrigada. Mas já tive vários namorados. Mas é incrível, Bea. Quase todos eles falam como criança comigo. E eu daí termino. E teve casos até de me chamarem de mãe depois de um tempo. E são mais velhos do que eu, mas ficam falando tati bitati. Me dá nojo, Bea. Por que que isso acontece comigo? Eu não sei se ela não tem uma expressão muito forte maternal ou que ela inspire essa possibilidade assim de vê-la como mãe e aí então ter essa vivência imediata de tratá-la assim como se eu fosse meio filho dela, né? Aí ela teria que examinar como é que ela se comporta e como é que ela é num relacionamento para que isso se repita de uma forma tão categórica, né? Porque ela disse que São isso vários. acontece várias vezes, né? Então é uma emanação dela, porque se é uma coisa esporádica, tudo bem, aí é o cara, né? Mas se todos eles, tanto jovens como mais velhos, começam a brincar assim como se fosse o filhinho querido, aí realmente Não dá, é né? algo nela que passa. Deve ser, porque se bem que tem essa mania, né, de depois de um tempo de casamento, a mulher chama o marido de pai e o marido chama a mulher de mãe.
Não, é isso. Até tem uma pergunta que eu me lembrei agora que a Adriana fez para mim, que o amor engrandece e pode matar. Quando se ama é uma maravilha, mas ele pode também ser muito violento, né? Realmente está aí, né? A paixão, eu sempre divido em duas posições. A paixão seria aquela vivência onde o sexo é de uma importância categórica. Se eu puder, eu estou transando com a minha parceira ou com o meu parceiro 10 vezes por dia, enfim, nos primeiros momentos. E, posteriormente, à medida que o convívio se instala, as vivências arcaicas de relacionamento são quais? Mãe, pai, filho. Quer dizer, essa vivência eu tive toda a minha infância. Passando a paixão, a relação mais básica que eu tenho e tive no meu passado remoto foi de amizade e filial ou qualquer tipo de relação menos erótica. Então, a tendência dos parceiros, depois de um certo tempo, tendo filhos, organizando a vida, tendo a vida familiar, é que a tesão e a vivência sexual desapareça. Eu acho que eu só vi 2 casos onde havia uma situação assim que é bem estranha. Uma pessoa que me procurou e dizia assim: doutor, eu vim trabalhar, abrir uma firma para sair de casa, porque meu marido, nós estamos casados há 30 anos, se eu fico em casa, ele quer transar comigo de manhã, de meio-dia e de noite. Eu não aguento, mas eu não vou me separar, eu gosto dele. Aí eu pergunto: mas o que ele diz para ti? Que eu sou uma mulher maravilhosa, maravilhosa, que até hoje, para ele, eu não tirei o 7º véu, daquela dança dos 7 véus. Então, ele está sempre procurando o 7º véu. Ora, Beatriz, isso que eu estou dizendo, eu só vi 2 casos assim. Sim, mas parece mais um compulsivo sexual, né? Pois é, mas ao mesmo tempo não era uma coisa que fosse desagradável para as duas. Sim, os 2 casos. Mas ela é desagradável no sentido dela me contar que por ela não seria assim, mas sim, que o romance lustro que ela tinha de ego era enorme, né? Claro. Mas não é assim que funciona o côncavo e o convexo, quando tu encontra realmente alguém que abastece as tuas loucuras e a pessoa, tu também, para ela, satisfaz algumas coisas que não são assim muito, que são só dos dois, né? Então, hein, Beatriz, e que inveja dessas raridades, né? Pois é, daí depende, né? Se for assim um homem muito bonito, vai depender. Não, brincadeira minha. Aliás, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que outro dia nós fizemos aqui, no meio de uma conversa, foi feita uma pergunta: mas então isso é quando tu vai no motel, né, Beatriz? E eu dei risada, brinquei e tal, e depois uma pessoa me procurou aqui e me disse: ai, Beatriz, é verdade que tu frequenta motel? Porque eu nunca fui em motel e eu acho que isso é uma vergonha para uma mulher, não sei o quê. As pessoas entenderam como sim, que eu frequento motéis. Foi muito engraçado. A gente fala as coisas aqui meio que brincando e fica essa impressão no ar, né? O que não teria nada demais. Nada. Rigorosamente nada demais. Mas só que às vezes a gente está falando aqui e leva para o lado da brincadeira para desanuviar um pouco, né? O que a gente está falando. Exato. Mas as impressões e as visões das pessoas são as mais variadas. Realmente. E leva tudo na literal, né? No literalmente. Não, é só Beatriz, qual é o motel que tu frequenta? Agora só faltava isso. Vou fazer propaganda agora. Mas que coisa. Aqui uma outra amiga diz: meu pai tinha essa demência senil, horrível. Convidava para deitar na cama dele. Minha mãe não conseguia ninguém para ajudar. Eu, como filha, tinha vontade de dar uns tapas. Tu vê, aí já essa é como ela falou bem,
Demência, né? Há uma demenciação e eu vou perdendo, basicamente a demenciação faz eu perder a estrutura